Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, que no último episódio foi cheio de batalhas e também teve um bocado da estratégia de vários personagens, principalmente da Ubel. Então vamos ver como é que foi e bora lá! Então galera, o anime começa mostrando dois professores falando sobre a masmorra e sobre o ser que está lá dentro, que é o grande desafio lá desse teste. E esse ser é chamado de Spiegel, a entidade espelho d'água, que é um ser que faz a cópia exata de todo mundo que entra naquela masmorra. E isso porque ele meio que lê o pensamento da pessoa, ele pega as memórias da pessoa e usa para fazer um outro ela, né? Então é exatamente como o Denken tinha falado no episódio passado. Ele matou essa charada, ele falou, olha, eu acho que esse ser pega as nossas memórias para criar um outro nós, um outro a gente mesmo. E aí também ele até fala que esse ser lembra muito um outro ser que a Frieren e a Fern enfrentaram lá no início da temporada. Você lembra que tinha um ser que fez uma cópia do Reiter, Fern e do Himmel para Frieren? Então ele faz a mesma coisa, só que aquele pegava as memórias, mas ele não era capaz de fazer uma cópia fiel. Ele fazia uma representação visual, meio que uma ilusão. Esse não, esse o nível de poder é muito maior. Ele consegue fazer uma cópia exata, com mana, com tudo igual. E é por isso que até hoje ninguém conseguiu conquistar essa masmorra, porque não importa o nível do poder do cara, ele sempre vai enfrentar alguém semelhante, no caso, ele mesmo. E isso é um problema porque mais na frente eles explicam que esse ser criado não tem consciência, então ele não pensa de verdade, ele não raciocina por si só, ele apenas pega os seus padrões, o que você faria normalmente, e reproduz. Então assim, é um ser igual você, só que ele não vai ter sentimentos, então ele não vai ter medo, não vai estar apreensivo. E você, quando se deparar com outro você pode ficar assustado, você pode ter grandes dificuldades. Então assim, enfrentar um outro você como esse, que é frio, que só segue o que você faz, sem realmente ter alguma emoção, é muito complicado. Então por isso que praticamente ninguém consegue passar por esse teste. E inclusive o professor fala o seguinte, que esse teste é preciso ter duas coisas. Primeiro, que é uma autoanálise muito boa, que é saber das suas próprias fraquezas para poder ter uma estratégia para vencer esse ser, né? Porque, como eu falei, ele não vai necessariamente pensar, ele só vai reproduzir como uma máquina o que você faria, né? Mas se você conseguir inovar, talvez você consiga surpreender. E outra coisa também que é necessário é trabalho em grupo. Ou seja, o Denken estava certo de novo, porque você vai lembrar que no início, ele foi a voz que falou o seguinte, vamos todos juntos. E aí a galera se separou. E foi por isso que muita gente reprovou. Se eles tivessem realmente lutado junto o tempo inteiro, eles provavelmente conseguiriam. E no momento seguinte, o anime vai pra parte que todo mundo queria ver, que era o Denken e o seu grupo contra aquele clone da Frieren. E eu havia falado aqui mesmo no canal que, né, ninguém sabe o que ia acontecer, nem se ia rolar uma luta. Na verdade, eu até sabia, eu já tinha falado até sobre isso lá no Discord do canal, na área de spoiler, né, que a gente tem uma área de spoiler, aí lá eu consigo falar essas coisas com antecedência. Mas eu não falei aqui pra não estragar a surpresa de ninguém. Mas era óbvio que o Denken não ia encarar. Cara, ele já tinha encarado, ele é mais forte daqueles quatro. Ele já encarou a Frieren sozinho e deu muito ruim, ele não chegou nem perto. Não é como se aqueles outros três fossem fazer lá grande diferença. Tá, o Richter até que é forte, a Methode também, mas assim, não daria. Então ele fez a coisa mais sensata. Na hora que a Frieren atacou, ele já viu aquele monte de poder, falou, recua, galera. Olha o demônio! Corre, negada! Não teria como você achar que ele... ele deu mole, não tem enfrentado não, eles iam perder. Então ele saiu, fez bem, saiu e ficou lá do lado de fora pensando no que fazer. Provavelmente esperando alguém chegar. Mas depois o anime vai para a parte mais interessante desse episódio, que todo mundo achava que ia ser essa da Frieren, do clone, mas não foi. Pra mim a melhor parte foi a da Ubel com o Land, o vulgo Quatro Olhos. Porque já mostra o Land com corte no meio do peito, caído e sangrando. E a Ubel perto dele. E aí a Ubel resolve perguntar pro Land, já que ele entende muito de clone, e ele pergunta, será que esse clone como? Ele é exatamente igual a mim? Como é que é? Aí ele falou, olha, esse clone parece muito com você. Em tudo. Não só em poder, porque quando ele me atacou, a primeira coisa que ele fez foi pegar aquela garrafa
Você tem a garrafinha que tem um golem dentro? A primeira coisa que ele fez foi dar um corte nele e pegar aquela garrafa. E a Ubel falou o seguinte, essa é uma coisa que eu faria. Olha que menina meio psicopata, porque ela não quer só vencer a pessoa, ela não quer só derrotar. Ela vai pra matar. Então se ela tira o golem do cara, ele não consegue fugir. Então ela mesma falou que esse clone é muita cara dela. Olha o que ela faria. E depois ainda, eles começam a comentar, o Land comenta que ela não está indo pra cima deles. Porque, pelo visto, o clone sabe que ela tem aquela magia de entrar no campo da visão e prender. Você lembra aquela que ela copiou do Virbel? Então o clone sabe que ela tem essa magia e não está se aproximando. E aí a Ubel conta um pouco mais da personalidade dela. Que ela falou o seguinte, ou não, ou o clone está se divertindo com a nossa situação, que estamos acuados. Ou seja, se o clone reproduz o que ela faz, é o que a Ubel faria. Deixaria um sangrando lá e ficaria só se divertindo com a tensão e o medo dos outros. E até o Land uma hora fala assim, cara, isso não é divertido. Tipo, o humor, a personalidade da Ubel é muito complicada. É muito psicopata. Não é? Se não é uma psicopata, é próximo disso. É uma sociopata. Mas aí, o que ela faz? Ela fala o seguinte, já que ele tava sangrando muito, ela fala, olha só, cara, você vai morrer. E ela pergunta uma coisa, aqui, esse é você mesmo ou é um clone? Só que ele não responde, ele fala, quem sabe? E aí, ela malandramente, vocês vão entender o porquê, quem já viu o episódio já sabe o que é, mas ela pega o dela, aquele golemzinho dela e entrega pra ele. Fala, quer quebrar e usar? Aí ele fica assim, tipo, ué, por que ela tá me oferecendo? Ele acha estranho, né? Só que ele não aceita. E quando ele não aceita, ela diz, no caso a Ubel, diz que vai matar o clone dela. E ela vai pra cima do clone e com o golem dela, óbvio, porque ele não aceitou. E ela vai pra cima do próprio clone e eles começam a lutar. E a luta é muito legal, porque ela é maga, mas ela usa muito arma. E ela é quase uma maga ninja. Né? E ela vai pro corpo a corpo. E a luta é muito legal, é muito dinâmica. Eu adoro quando tem essas lutas assim, com muito dinamismo. E é legal que você vê as magias se batendo, meio que a magia dela é meio que invisível, naquela de corte. Uma bate na outra e, enfim, elas ficam lá lutando. É muito bem feita a luta. Inclusive, ela fala que a luta tá de igual para igual. E já que as duas lutam da mesma maneira, é 50% de chance para cada um. Então vence quem tem mais sorte. Porque a primeira que conseguir olhar a outra inteira, manter todo no campo de visão, usa aquela magia de prender e acabou a luta. Então é muito legal que você vai ver que tem uma hora que o anime mostra a visão da Ubel, como se fosse em primeira pessoa, como se fosse ela mesma estivesse vendo nos olhos da Ubel. E você repara que hora nenhuma ela consegue ver o clone. Você pode reparar o clone inteiro, né? Ela vê só partes. Eles fizeram muito bem feito, porque em nenhum momento realmente a câmera fecha na Ubel completa, né? Mostrando que o clone estava mantendo uma distância curta, sabendo de que senão ela seria presa pela magia. Então assim, a luta foi se desenvolvendo e foi muito legal. E a Ubel falava sempre que ela não gostava de deixar a luta na sorte, porque ela é muito azarada. Ela mesma disse que sempre que ela depende da sorte, ela se ferra. E aí, no momento, ela praticamente vence o clone dela, dá um ataque e o clone dela cai. Só que na hora que o clone dela cai, o clone consegue pegar ela inteira e para ela com a magia. Então, de novo, ela cai naquela magia do Virbel, né? Só que agora o próprio clone dela tacou nela. E aí o clone ia matar ela e ela fala, eu nunca tenho muita sorte. Mas pelo visto meu clone tem menos sorte ainda, porque o Land aparece atrás dela. E aí na hora que o clone sente, ele vira e aí perde a magia. A Ubel se solta e mata o próprio clone com um golpe. E aí vem uma das cenas mais interessantes, porque nesse momento teve uma conversa do Land com a Ubel e assim, parecia um diálogo meio Ayano Koji e, sei lá, aquela galera de Classroom, porque as estratégias dos dois são muito legal. Primeiro que chegou o Ubel falou assim, o Land, desculpa. O Land fala assim, aqui, por que você foi assim desse jeito pra morte, lutar com alguém que você sabe que, né, é uma versão sua que iria te matar? Ela falou, eu sabia que você ia vir me salvar. Aí ele, poxa, você acha que eu sou tão legal assim? Ela falou, não, mas ela meio que sabia que aquilo era um clone. Então, na hora que ela entregou aquele golem e ele não aceitou, ela sabia que ele estava preocupado, de certa forma, com a segurança dela. E ela fala o seguinte, você não aguenta ver alguém morrer por sua causa. Então, eu fiz uma situação, eu te ofereci o negócio, eu fui pra lá, gerando uma situação que se eu morresse, a culpa seria sua. Porque eu estava indo porque eu estava ferido. Então você não ia querer que eu morresse por tua culpa. Então eu sabia que você viria me ajudar.
Ou seja, foi um plano bom, hein, cara. A Ubel de besta não tem nada. Às vezes ela pode cometer alguns errinhos estratégicos ali, mas dessa vez ela foi muito esperta. E depois é legal porque o Land fica preocupado, né? Porque meio que a Ubel falou que estava entendendo um pouco mais dele. E ele falou assim, então, já conseguiu simpatizar comigo? Ele deveria estar assim, ó, porque se ela conseguir, ela copia o poder dele. Aí ele falou assim, e aí, então, tá simpatizando comigo? Ela, acho que eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Aí ele, tá. E sai andando, tipo, os dois meio tipo... Cara, que menina complicada essa Ubel. É traiçoeira, é uma bicha esperta, é poderosa, e é aquilo que eu falei no outro vídeo. Ela é uma péssima amiga ou inimiga. Se ela fosse inimiga, é um perigo, porque ela vai eventualmente te matar um dia. Se ela fosse sua amiga, ela copia sua magia, e daqui a pouco pode ser inimiga de novo e te matar com a tua própria magia. Cara, a Ubel é uma situação complicada, né? Mas aí termina o caso desses dois, que foi muito legal. E aí vai agora pra Frieren. Aí mostra até a Frieren investigando mais coisas da masmorra. Tem uma cena legal dela descobrindo uma nova passagem. Uma coisa muito aventura, muito RPG, assim. Aí elas vão pra um lugar onde tem tipo umas esculturas de outra era. É bem legal. Mas depois dessa parte toda, a Frieren aparece lá junto com o grupo do Denken, né? E aí o Denken fala... Olha, nós estamos aqui porque temos uma encrenca logo ali na frente. Aí ela olha lá por uma pedacinho na fresta na porta e vê ela mesma. Aí ela fala assim, olha, agora ficou interessante, do jeito que masmorra tem que ser. Ou seja, a Frieren, quando tá no modo aventura dela, curte até um combate, cara. Né? E aí um combate contra ela mesma. Que, né, é uma parada complicada. Meu Deus. E aí vem uma parte também engraçada, porque eles começam a elaborar estratégias. Poxa, como que a gente pode... vencer a Frieren? Aí o Richter fala o seguinte, olha, tem um segredo bom para vencer magos muito poderosos, que é magia de retenção, de contenção, ou magias de hipnose. São as duas magias mais fortes contra magos poderosos. Só que a Frieren fala, eu sou quase imune a isso, eu sou muito resistente a isso, ou seja, essa mulher é resistente a tudo. Caraca. E aí vem a Methode, que é uma menina que vai aparecer até outras vezes também, depois do teste de mago de primeira classe, ela é até bem legal. Ela chega e fala assim, então deixa eu examinar a Frieren. Aí ela toca na pessoa, olha pra pessoa, pra conseguir ler um pouco das habilidades dela. Aí ela dá meio que um abraço na Frieren, né? E ela fala, poderes de retenção não vão funcionar pela diferença de mana dela. Ela é muito resistente. Ela olha nos olhos da Frieren também e fala, poder mental também não rola. E aí é legal que a Fern fica com ciúme. Você pode ver, ela puxa a Frieren e a Methode fica, opa, tudo bem aí? Tipo, que a Fern fica claramente enciumada com a Frieren, é muito engraçado. Mas a Methode fala que eles não vão dar conta de fazer nada disso com a Frieren, porque ela tem muitas proteções. Só que ela falou que se fosse um mago muito especializado, muito craque em hipnose e magia mental, esse mago poderia. E aí o Denken fala o seguinte, você conhece alguém desse grupo todo que poderia ser capaz disso? Aí a Methode fala que talvez sim, talvez tenha uma pessoa em todo esse grupo que seja capaz de afetar a mente da Frieren com alguma magia, que é uma menina especializada nisso, é meio de família, tem a família dela que usa esse tipo, eles têm como se fosse facilidade para esse tipo de magia, então só ela poderia fazer isso. Só que ela não é muito de combate, então eles não sabem se ela vai chegar até o final. Ela teria que chegar até onde eles estão. E aí mostra exatamente o grupo dessa menina, que até então não tinha tido nenhum destaque. É ela, um careca lá, aquele careca que falou que a Sense, que ninguém ia passar, que esse teste era impossível. Você vai lembrar daquele careca. É ele e um bigodudo, né? Acho que o autor tirou o cabelo de um e botou no bigode do outro. Eu nunca vi. Mas aí tá. Nossa, piada sem graça dos infernos. Enfim, vamos seguir. Aí eles... esse grupo lá tava escondido atrás de uma pilastra e o adversário deles era a Sense, o clone da professora. E aí essa garota que tinha que chegar lá pra poder usar o poder na Frieren, pra ver se paralisava o clã da Frieren, alguma coisa, ela tava lá, caramba, como que a gente vai fazer? Eu acho que a gente vai perder aqui. Nós estamos conseguindo nos esconder, mas a gente não tem como ganhar da Sense. E ela fala de novo que magia é imaginação. Você tem que imaginar as coisas para ela acontecer. E você vai lembrar, você lembra aquela luta da Kanye, da Lavínia contra o Richter? Sim. Que a Lavínia falou, ela vai manipular algo do seu corpo. Eu falo, até parece, você não consegue visualizar isso. Né? E então, isso é verdade. E aí, essa menina fala o seguinte, essa maga deve ser extremamente poderosa, porque se ela consegue visualizar a magia em cada cabelo, em cada fio de cabelo, cara, a gente tem
uma quantidade de fios de cabelo insano. Insano, alguns mais do que outros, mas todo mundo, quase todo mundo, tem muitos fios de cabelo. Ela especificamente deve ter muito, né? Você vê o cabelão dela. E ela faz várias camadas de magia, como se distribuísse funções pra cada pedaço, cada fio de cabelo. Então ela falou, cara, para um mago imaginar isso, tem que ter uma imaginação sobre-humana. Cara, não tem como nós três aqui bater de frente com ela. E ela falou assim, a única chance, se ela tivesse alguma consciência, porque aí o poder mental dela poderia funcionar. E aí eles vão por tudo ou nada. Os três vão, começam a atacar ela, e você vê que essa professora é bem poderosa. Eles tacam umas pedras gigantes lá, mas mesmo com pedra, o que ela faz não é uma barreira mágica, é uma barreira praticamente física com o cabelo dela. E para aqueles ataques. Então assim, a professora é muito mais forte que os três juntos, mas mesmo com toda a dificuldade, essa garota consegue ter um contato visual com a professora, porque ela fala o seguinte, quanto mais poderoso o mago, mais ele examina e mais ele olha pra você. Então quando a Sensei olhou pra garota, ela falou, agora use a magia. E ela falou, ajoelhe-se, pra Sensei ajoelhar pra ter uma chance de matar ela, porque ela não ia conseguir fazer mais nada além de dar um comando simples, como ajoelhe-se. Só que na hora que ela falou ajoelhe-se, o cabelo da Sensei perfurou ela. Aí ela cai no chão e fala, não tem consciência. Que é aquilo que o professor tinha falado lá, que eu expliquei no início do vídeo. E aí ela fala, acabou pra mim. E ela quebra o potinho dela e o golem leva ela pra fora. Ou seja, a estratégia de tentar fazer alguma coisa na mente da Frieren foi pro espaço junto com a menina. Já era. E aí os outros dois fogem. Corre! É o diabo! Né, não vão conseguir enfrentar a Sensei sozinha. E mais um plano deu errado aí. E agora, já chegando na parte final do episódio, mostra também um pouco do grupo do Virbel, né? Cinema que é o Virbel, aquele amigo dele e uma menina lá. Eles lutando contra eles mesmos. Então era uma luta de 3 contra 3. E essa luta foi muito legal, porque tudo que eles fazem com o Virbel, eles botam uma pegada meio militar. Você pode ver que eles pareciam um militar atrás de uma trincheira. Que o cara faz aquela proteção dele de plantas, tipo de pétalas assim, e parece uma trincheira. E o Virbel, até o ataque dele parece uns tiros. Então ele fica atirando, a menina também, usando uns poderes de pedra lá, com o próprio cenário. E é muito clima de guerra, é muito clima de trincheira, ele se abaixando e tal. Aí mostrou mais um momento, uma cena legal. E o Virbel falando que eles vão conseguir vencer, porque ele tem aquilo que o professor falou logo no início, que além de ter trabalho em equipe muito bom, ele tem uma boa visão e uma boa análise do combate. Então ele consegue raciocinar uma coisa diferente do que ele faz normalmente. Coisa que o clone não consegue. Então já indica que ele vai vencer. E depois volta pra Frieren, pra encerrar o episódio, e mostra eles tentando discutir e achar um plano pra vencerem o clone da Frieren. Tá uma galera lá, mas ninguém tem coragem de ir pra cima. Ninguém quer. E aí a Ferne fala que ela pode conseguir vencer a Frieren. E que tem que elaborar um plano. Então assim, antes que vocês questionem alguma coisa, porque do jeito que a Ferne falou, muita gente ia pensar, então a Ferne, numa luta, venceria a Frieren? E a resposta é um rotundo não. Ainda não. Embora, você tem uma crítica que eu tenho a Sosono Frieren, de forma geral, é esse negócio do talento e alguns protagonismos em batalha, só em batalha, em excesso pela Ferne. Mas nesse caso, eu acho que nem assim. O que a Ferne tá querendo dizer é que, por ela ter uma magia muito rápida, e por ela conhecer uma fraquezinha da Frieren, que ela vai falar no próximo episódio, se ela tiver acompanhada com alguém ou com várias pessoas para distrair, para ela poder aproveitar a situação, ela pode, talvez, quem sabe, conseguir matar a Frieren. Então sozinha não. Ela não acha que ela vai, vou tancar você num contra um. Só se ela quer morrer. Né? Só se ela quiser morrer. Ela não tá no nível da Frieren ainda, nem de perto. Mas é porque ela vê, por conhecer a Frieren, saber de uma fraqueza, ela vê que ela pode ser aquela pessoa a dar o golpe final, digamos assim. Beleza? Porque muita gente vai achar isso estranho. E agora, como de costume, para finalizar o vídeo, eu vou fazer aquele questionamento de sempre. Como se você fosse um avaliador, um professor que está lá avaliando essa galera toda. Imagina que você fosse a Sensei, que está lá vendo todo mundo lutar e tal. E você vai dar uma nota aqui nos comentários para algumas pessoas que eu falo, né? E para alguns grupos também. Eu vou dar as minhas notas, depois eu quero ouvir as de vocês. Aí deixa aqui nos comentários, porque a gente conversa, sempre respondo todo mundo, o que eu acho. Comenta aí que vai ser legal. Primeiro que eu queria que vocês comentassem é a Ubel e o Land. Depois, o grupo do Denken, sobre a atitude dele de recuar. Se você acha que foi bem, se não foi. E também os outros grupos, tipo o grupo do Virbel e outros grupos também que você quiser comentar. Então eu vou fazer a minha análise aqui. Para mim, hoje,
assim, avaliando tudo, a Ubel foi muito bem. Hoje a Ubel só não tira 10 porque ela tem um... Eu sempre avalio a questão do caráter e ela não é muito legal. Então eu daria 8, porque a parte de poder dela foi boa. Ela é muito habilidosa, mostrou ser muito poderosa e não mostrou ainda tudo que ela sabe, não. É só um pouco do que ela sabe. E ela foi muito inteligente, né? Aí você fala, ela foi pega e quase morreu. Era plano dela, cara. Era plano dela. A bicha tem sangue frio, ela foi perfeita. Ela enganou, ela deu uma reviravolta no Land, cara. Que talvez seja o cara mais inteligente. Não mais sábio, não que conhece mais, mas com o melhor raciocínio de todos ali. Ele é muito inteligente. E ela deu uma rasteira nele, cara. Então, ela foi perfeita, exceto pela parte ética. Já o Land daria a mesma nota, porque, como eu falei, eu considero a parte ética. E, não, vou dar um pouquinho menos pra ele. Vou dar 7,5, porque ele não fez grande coisa em combate. Ele só apanhou ali, tomou aquele corte da Ubel e caiu na armadilha dela, né? Mas ele até que um cara legal. Ele mostrou uma parte boa, que ele realmente iria se arriscar, né? Ele apareceu... O outro clone dele, não se sabe, apareceu pra ajudar a Ubel. Então eu daria 8 pra Ubel, 7,5 pro Land. O grupo do Denken, eu acho que ele fez bem. Eu acho que se ele fosse pro combate agora, eles seriam todos morridos. Ou eles teriam que ter quebrado o golem deles e ido embora, porque eles não iam ganhar da Frieren. Então eu acho que o Denken foi muito esperto em não... atacar sozinho. E vale lembrar também que ele foi que deu a ideia de que todo mundo deveria ter ido junto. Se fosse assim, seria mais fácil, segundo até o próprio professor, né, que estava lá comentando sobre o assunto. E o grupo do Wirbel, um grupo meio de militar, pra mim também foi uma nota muito boa. E o Denken, o grupo dele, também daria uma nota 8, 8,5. Porque eles foram muito bem e muito espertos. Faltou um pouco de poder, mas é aquilo que eu falei. Ninguém tem poder ali pra bater de frente com a Frieren. Ninguém. Então, dentro do possível, o Denken fez o que era certo. Então, o grupo do Wirbel, eu também daria um 7,5. Foi bem, lutou bem, tiveram boas estratégias, demoraram mais que os outros para chegar lá, mas tá tudo certo. Também passariam. O grupo da menininha lá com poder mental e os outros dois, 5. Provavelmente reprovados. Ninguém mostrou nada muito bom. E o careca lá ainda fica choramingando. Em vez de encarar as coisas, fica choramingando. Aí ninguém vai passar. Porra, é complicado. Esse cara aí não passaria, não. Esse cara reclama demais, assim, já não pode ser mago de primeira classe mesmo, não. E olha que a Sense explicou que o cara que é mago, que quer ser mago de primeira classe, tem que se imaginar fazendo o impossível. Esse cara claramente não é um cara desses. Claramente ele não é, né? Mas então era isso as minhas notas. Me diga o que vocês acharam também. O que vocês acharam da Ubel e do Land, principalmente? Qual notas dariam? Eu dei mais ou menos equilibrado, um pouquinho mais pra Ubel, só por questão ética. Porque se fosse pela qualidade demonstrada nesse episódio, só nesse episódio, ela estaria muito à frente. Não é verdade? Então é isso, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like porque ajuda demais. Se inscreva no canal porque eu acompanho o seu Sono Frieren toda semana. E falo sobre outros animes também. Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.